Bom, bom dia a todos, todas e todes. Quero começar saudando esse seminário contra a PEC 32 e agradecendo o convite ao Paulo Ramos, deputado federal. Quero saudar também a todos os presentes, aos parlamentares estaduais aqui. A enfermeira Regiane está na minha frente, então, em nome dela, saúdo todos os demais parlamentares estaduais presentes. E também aos meus companheiros e companheiras dirigentes sindicais. Vou fazer como os da mesa anterior e saudar em nome do FOSPER de todos e todas. Dizer que, além de vice-presidente da CUT, e aí aqui eu estou falando hoje de fato como vice-presidente da CUT, eu sou servidora municipal. Sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Então, também, o meu olhar traz um pouco dessa marca, é claro. E aí, acho que já foi muito dito na primeira mesa, que essa reforma traz um embate sobre concepção de Estado. E nós defendemos um Estado que esteja a serviço da classe trabalhadora e não a serviço dos grandes conglomerados internacionais. Por isso mesmo, essa reforma não nos interessa. Nós tivemos um seminário, um encontro nacional dos servidores públicos das 3 esferas, federais, estaduais e municipais, no final de julho. Lançamos um manifesto e convocamos o conjunto dos servidores a uma greve unificada dos servidores públicos na próxima quarta-feira, dia 18, onde a gente vai às ruas para fazer o embate e a luta contra a reforma administrativa. E por que nós somos contra? Primeiro, nesses mitos que precisam ser desmistificados, né, a maioria dos servidores, sobretudo nós que somos municipais e estaduais, recebemos até 4 salários mínimos, né? Estamos ali em torno de 60% do total dos servidores públicos, mas, em especial, quando você chega para estaduais e federais, recebemos até 4 salários mínimos. E isso se mantém mais ou menos desde 1995, nessa média de estar ali nos 4 salários mínimos, e que, portanto, não é possível dizer que essa camada é de privilegiados. Tampouco, se a gente olhar para os servidores municipais, podemos dizer, quando olhamos que, muitas vezes, os servidores municipais ainda não têm sequer o direito ao auxílio alimentação. Essa ainda é uma luta. Quero destacar ainda a questão da privatização do serviço público por meio de instrumentos de cooperação. Não necessariamente isso reduz o custo para o erário público e aumenta as chances de corrupção pela possibilidade de contratos superfaturados, como a gente, inclusive, já viu nas experiências com a saúde que a gente acompanha aqui no estado do Rio de Janeiro. E dentre os 5 tipos de vínculo que essa reforma pretende, que está previsto lá, a gente tem que destacar, em especial, uma preocupação com o cargo de liderança. Por quê? E assessoramento. Porque ela amplia as possibilidades de livre nomeação e exoneração de apadrinhados políticos, tal como a gente via com os guardiões de Crivella aqui no município do Rio. Quero destacar ainda que a gente entende que, embora não se fale nominalmente em sindicalistas ou sindicato na PEC 32, porque eles ignoram a nossa existência de fato, a gente pode dizer que ela faz uma prática antissindical. Por que a gente pode falar em prática antissindical? Porque ela prevê a possibilidade de substituição do servidor em caso de greve, e a gente sabe que a greve é a nossa bala de prata para fazer negociação muitas vezes. Se você substitui porque você tem os vínculos temporários, você, na verdade, impede que o servidor faça a pressão numa negociação. Mas tampouco eles concordam que tem a possibilidade de uma negociação coletiva quando prevêem que não será possível garantir a estabilidade nem por negociação coletiva. Então, já joga totalmente ela no ralo. Além de dificultar as licenças. Não usa o termo licença sindical, mas, de fato, está falando em dificultar licenças. Por fim, queria ainda ressaltar a preocupação com a questão da estabilidade do servidor público, porque ela é que pode garantir que o servidor tenha a preocupação e a responsabilidade com a população a ser atendida e não com o governo da vez, o governo da ocasião. A gente viu vários exemplos no último período, já citados aqui na mesa, mas também a própria pesquisa, estou vendo a Michelle ali, presidenta da ASFOC, a própria pesquisa da vacinação
No Brasil, feita pela Fiocruz com muita qualidade, seria possível se os servidores não tivessem estabilidade e um governo negacionista como a gente vive? Então, é importante a gente também ir fazendo esses debates, desses exemplos. E queria destacar, no caso nosso, da educação, ainda, que se não tivermos um apagão ainda maior do que o que, de fato, tivemos nesse período da pandemia, se deve aos profissionais de educação que colocaram as suas possibilidades pessoais para garantir o que foi possível de educação remota nesse período, posto que não recebemos incentivos para fazê-lo. E aí termino destacando que é muito fácil criticar o serviço público ou o servidor público e não observar o mal feito ao ter o congelamento dos gastos públicos. Na verdade, foi um congelamento do investimento público, porque só se congelou o que atende a população, mas não se congelou o pagamento de juros ou amortização da dívida. E é isso que a gente precisa enfrentar, de fato, e não reduzir os direitos da classe trabalhadora, em especial dos servidores públicos e do atendimento ao conjunto da população. Então, conclamo a todos, todas e todos a se juntar a nós, servidores públicos, no próximo dia 18, o ato aqui do Rio vai concentrar às 16 horas na Candelária e por volta das 18 nós vamos andar para cá, para frente dessa casa, entendendo que essa é a casa dos trabalhadores e da população carioca, por onde a gente deve fazer a pressão para que ela chegue lá, que ecoe e chegue a Brasília a nossa pressão pelos direitos do povo, pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós, da Central Única dos Trabalhadores, estamos juntos nessa luta, com certeza.